Psicóloga em sua casa, com Joemile Nunes. Já estamos de volta com a psicóloga Joemile Nunes, do Espaço Terapêutico Conatus. Tudo bom, Joemile? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental na terceira idade. Já pergunto para você, porque é importante a gente se preocupar com a saúde mental na terceira idade, assim como qualquer outras faixas etárias. A terceira idade é um momento de muitas mudanças no nosso corpo, né? A gente sabe que o ser humano ele tem um processo de desenvolvimento, né, natural. Tem a primeira infância ali, né? Tem as fases da infância, aí vem a adolescência, idade adulta e a terceira idade é o caminho natural de quem viver, né? É o que a gente espera, é o que a gente deseja. E com, né, a passagem da vida, o nosso corpo vai mudando naturalmente. A gente não tem o mesmo corpo que a gente tinha na adolescência, né? A gente não tem, né, as mesmas condições físicas mesmo, inclusive no sentido mais biológico. E isso afeta diretamente, né, o nosso emocional, o nosso psicológico. O nosso corpo ele é degenerativo, né? Naturalmente, a passagem do tempo faz com que o nosso corpo tenda a passar por um processo de degeneração. Isso quer dizer, né, perdas musculares, alterações hormonais. E é fundamental que a gente possa, né, pensar numa preservação, né? Num cuidado para esse corpo, para que ele seja o mais sustentável possível. E aí é alimentação, atividade física, né? Relações saudáveis. Tem todo um campo, né, global mesmo, que garante que a gente tenha uma qualidade de vida em todas as fases da nossa vida e, sobretudo, na terceira idade, que é um momento em que o nosso corpo tende, né, a sofrer com a passagem do tempo, naturalmente. Joemile, na clínica você encontra muitos idosos? Atende muitos idosos? Então, na clínica, os idosos não são a maior parte, né, das pessoas que a gente atende. Mas é bem comum que quando os idosos procurem, né, a clínica, tem ali um quadro instalado de questões muito relacionadas às condições de vida que mudaram muito, né? O corpo mudou, o trabalho mudou, a pessoa não tem mais a mesma rotina que ela tinha antes, né? A família tá passando por processos muito diferentes, né? É um momento em que a gente está perdendo os amigos, os familiares, né? É mais comum que as pessoas ao redor morram, né? Passem por esse processo de luto, né? Por uma condição natural do tempo, né? Do corpo. Questões familiares, né? Você está ali ocupando papéis que são diferentes do que você ocupou ao longo do tempo, né? Antes você tinha outras funções sociais. Com o envelhecimento, as funções sociais também vão mudando. E entender essa mudança como algo legítimo, né? E não como algo menor, né? Não como algo de um lugar, né, do que não é mais útil, do que não é mais tão potente, é importante, porque a gente não pode associar, né, o envelhecimento com algo que não é mais útil, que não funciona mais. Isso é um problema nessa sociedade da produtividade, né? Entre tantas dicas que a gente vê, principalmente na internet, muitos sites importantes aí, falando sobre a saúde mental, a saúde na terceira idade, é importante manter uma alimentação regrada. Também, no caso, a gente vê que manter também a higiene pessoal é importante, né? E quais são, assim, outras dicas que você poderia passar aí para o nosso público?
eu quero chamar a atenção principalmente para a gente pensar no processo, né, de passagem do tempo, na maneira como ele age no nosso corpo e na nossa sociedade, na nossa relação do nosso corpo com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, né? Porque a gente, ao longo da vida, os nossos papéis vão mudando. E entender quais são, né, as mudanças que estão acontecendo na nossa vida é a melhor maneira que a gente tem de lidar com essas mudanças. Não tenho como lidar com alguma coisa que eu não reconheço. Então, é muito comum, por exemplo, a gente se recusar, né, a afirmar ou admitir que a gente está envelhecendo. Né? Que a gente já não tem mais, a gente já não faz mais as mesmas coisas. E isso não é necessariamente algo ruim. Eu estou tentando trazer a atenção para isso. Eu não faço mais as mesmas coisas, mas eu faço outras coisas, né? Eu sei de outras coisas, né? Eu não tenho mais a condição de correr que nem uma criança, mas eu tenho experiências que são diferentes da criança. Então, a criança tem para me oferecer e eu tenho para oferecer à criança. A gente precisa criar uma cultura de colaboração e de respeito, né? Porque essa cultura da produtividade, né? A cultura da comparação e que traz essa coisa, né? De associar o ser humano a um objeto de produtividade mesmo. Meu celular tá velho, eu troco, né? Qualquer coisa que envelhece, eu jogo fora. E a gente não pode trazer essa lógica, né, para o nosso corpo, para a maneira como a gente se olha e olha para outros seres humanos. Então, pensar na terceira idade como uma fase da vida que tem potenciais diferentes das outras fases, mas que também faz parte, né, do que a gente tem para experimentar. E é necessário fazer isso com respeito, com acolhimento, com cuidado, consigo e com o outro. Com certeza. Joemile, do ponto de vista da saúde mental, há problema em buscar retardar o envelhecimento, procurando vários procedimentos estéticos para retardar esse envelhecimento? Isso prejudica a saúde mental de alguma forma, esse terror, esse temor em envelhecer? Prejudica se essa necessidade de fazer mudanças no corpo tiver associada a essa ideia de que eu não posso reconhecer ou eu não posso mostrar que estou envelhecendo. Porque envelhecer, entre aspas, é algo ruim. Percebe? Uma coisa é você, né, desejar sobre o seu próprio corpo e querer fazer o que seja com o seu corpo. Todo mundo é livre para fazer o que quer que seja com o seu próprio corpo. Mas é importante a gente ficar atento ao porquê que eu quero fazer isso com o meu corpo, né? Por que eu quero parecer mais jovem? Por que eu quero, né, passar uma imagem ou performar, né, algo que se diferencia dentro de um estereótipo, né, do que eu estou vivendo agora? Então, assim, pensar sobre esses padrões de beleza, pensar sobre o estereótipo, pensar sobre como é que eu estou entendendo esse meu momento de vida, né? O que é que significa para mim ter essa idade? O que é que significa dentro das minhas relações sociais, né? Estar com esse corpo, com essa aparência. E aí a gente tem que ser capaz de se respeitar, né? E se acolher como a gente é, para aí tomar as decisões que couberem a cada um. Não é aqui para a gente determinar que não pode fazer procedimento. Cada um faz o que quiser com o corpo, né? Estamos de acordo com isso. Mas é importante, né, observar se você não está em função de algo que é determinado. Eu não posso envelhecer, né? Eu não posso ter rugas, eu não posso ter uma pele flácida, eu não posso ter, né, não posso não ter músculos. Então, coisas que fazem parte, né, de um padrão de beleza imposto. Se você está aí correndo atrás de atingir, né, de responder a essas imposições, é importante observar, porque isso não é saudável. Isso invariavelmente vai te atrapalhar de alguma forma.
E quanto aos cuidadores, as pessoas responsáveis pelos idosos que estão ali convivendo com eles, o que orientar para ajudar na saúde mental deles? A saúde mental dos Do cuidadores. idoso. E do idoso. A melhor coisa que a gente faz quando a gente está diante de qualquer situação é ter conhecimento sobre. Então, a pessoa que convive com o idoso, a pessoa que faz essa função de cuidado com o idoso, precisa ter conhecimento, informação de qualidade sobre o que é essa fase, né? O que é que acontece no corpo da pessoa idosa? Como é que se comportam, né? As emoções, questões mais sociais, porque eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, né, em alguma medida com o corpo do outro, que a gente chama de empatia, né? Eu ser capaz de pensar, quais são as questões que estão atravessando essa pessoa aqui, né? E conseguir ter alguma compreensão do que é vivenciar essas experiências. Só assim eu vou conseguir acompanhar e respeitar, né, a experiência dessa pessoa. Se eu ficar cuidando do idoso, querendo que ele se comporte como eu me comporto, não vai funcionar. Não vai funcionar, primeiro, porque ninguém é igual a ninguém. Eu não posso esperar de ninguém, né, que se comporte como eu me comporto. E as fases da vida têm suas características especiais, né? Uma coisa que é muito comum a gente ouvir quando se fala, né, de lidar com o idoso, a teimosia, né? Se a gente pega só a teimosia, a gente já tem tantas questões para pensar. Vamos lá pensar a gente enquanto idoso, que a gente tinha autonomia para tudo, a gente tinha, né, a gente fazia o que a gente queria, do jeito que a gente queria, sem ter que né, fazer todo um malabarismo para resolver qualquer coisa que seja. Aí a gente vai perdendo a nossa mobilidade, a gente vai perdendo a nossa liberdade de determinar o que a gente pode, o que a gente quer, porque tem sempre um outro ali, né, fazendo a interdição, né, lhe parando. Então, se vocês não seriam teimosos nessa condição, né, é importante a gente pensar nisso, porque o nosso corpo deseja e quer desejar. E o nosso corpo vai querer sempre realizar os desejos. E é muito ruim quando tem alguém dizendo você não pode, você não vai, você não pode, você não vai o tempo todo. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de, né, entender como lidar com essa teimosia, como lidar com o que é seguro. Não pode porque não é seguro. Não vai porque não dá certo. Não por isso, não por aquilo. Então, assim, a forma, né, mais respeitosa de fazer isso faz diferença. Às vezes, a maneira como a gente fala faz diferença, né? Então, assim, é importante para o cuidador ter essa capacidade, né, de estudar, de pensar, de observar, de conversar sobre a condição do corpo de uma pessoa na terceira idade, né, e as coisas que atravessam essa experiência.